uma confirmação científica da sua eficácia, né? Mas, como estamos numa emergência, aí a cloroquina sempre foi usada desde 55, tá? E agora com a isotromicina pode ser um alento para essa quantidade enorme de óbitos que estamos tendo no Brasil. Então, essa é a novidade para vocês, que vai ser discutida hoje com o ministro, né? O meu entendimento, ouvindo médicos, é que ela deve ser usada desde o início por parte daqueles que integram o grupo de risco. Tá? Pessoas que têm comorbidades, pessoas de idade, já deve ser usada a hidroxicloroquina. Então essa é a novidade do dia de hoje. Que, repito para você, se fosse a minha mãe está com 93 anos de idade, eu vou atrás dela, pego o médico, lógico, não vou forçar o médico, né? O médico, tem muitos médicos que concordam com esse tipo de medicamento, né? Que seria um medicamento, e ela usaria a hidroxicloroquina. Enquanto não tivermos algo comprovado no mundo, temos esse no Brasil aqui, que pode dar certo, pode não dar certo. Mas como a pessoa não pode esperar 4, 5 dias para decidir que a morte pode vir, é melhor usar. Uma coisa mais, hein? Eu sempre converso com ele, meu amigo, desde 1982. Desde 1982 eu converso com ele um montão de coisa. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vou receber o convite do ministro Fachin e Barroso, porque eles assumirão o TSE na posição de presidente e vice. É a vida de cortesia e, logicamente, aproveitar para conversar mais alguma coisa. Eu não falo nada sobre isso aí. Eu já tenho problema demais para se meter mais nisso. O Enem, que pode... Estou conversando com o Ventralbe, né? Se for o caso, atrasa um pouco, mas tem que ser aplicado esse ano. Não sei. Não tomei conhecimento ainda não. Olha só, se você procurar um médico qualquer, que está sendo usado largamente no Brasil, mas não na rede SUS. Na rede SUS, o médico tem uma cartilha, que é o protocolo. Se ele usa algo diferente daquilo, ele vai ser responsabilizado. Então, como lá está escrito que é apenas caso grave, desculpa aqui, chega teu avô lá, por exemplo, ou minha mãe, a idade, né, que é um indício de grupo de risco, pode não usar, né? Se não usar, vai para o grave. No grave pode usar, no grave não interessa mais. Geralmente quem está em estado grave e vai ser entubado, né? Fica muito menos eficaz o tratamento. Olha só, todos os ministros, já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte, tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso, não é eu gostar ou não do ministro Tais, tá? É o que está acontecendo, nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Se existe uma possibilidade de diminuir esse número com a cloroquina, por que não usá-la? Alguns falam, pode ser placebo. Eu falo, pode ser, a gente não sabe. Mas pode não ser também, a gente não pode daqui a 2 anos falar, se tivesse usado a cloroquina lá atrás, teríamos salvo milhares de pessoas. Só isso. Mas além dessa questão da cloroquina, presidente, está faltando algum tipo de alinhamento com o pensamento do senhor? Por exemplo, isolamento vertical do senhor. Presidente Jair Bolsonaro falando ao vivo no Palácio da Alvorada. Desde o começo devia ser o vertical. É cuidar tá a fim de falar, hein? Dá para perceber. E botar o povo para trabalhar. Olha só, tem uma máxima aí do Napoleão, né? Dizendo mais ou menos o seguinte: enquanto o inimigo estiver fazendo um movimento errado, deixe-o à vontade. Tá? No Brasil, no meu entender, o movimento errado é se preocupar apenas e tão somente com a questão do vírus. Tem o desemprego do lado. A esquerda está quietinha, Craque tá lá, hein? Olha, o povo precisa trabalhar. Ele tava calmo até agora, hein? É de uma jovem dos 30 anos, uma loura, até loura, aqui em Brasília, né? Eu não vou divulgar, que eu tenho que ter certeza que ela falou aqui do coração, parece que falou. Manicure.
Está desesperada, 40 dias parada. Abriu uma casa no Lago Sul, com todo o cuidado possível, né? Daí foi denunciada. E está num desespero. E assim são milhões de pessoas no Brasil. Ficar em casa para quem pode, legal, sem problema nenhum. Tá? Agora, para quem não tem condições, a geladeira já está vazia, está 3, 4 filhos chorando de fome. Isso é desumano. O cara tem que trabalhar. O governador de São Paulo falou o quê? Que é melhor isolamento do que o enterro, parece, na morte. É um idiota! É melhor isolamento do que o sepultamento. Sobrou pro Dória. Quem fica em casa parado vai morrer de fome. Verdade. Até um urso, por exemplo, quando hiberna, ele tem um prazo para hibernar. Ele fica lá 3, 4 meses e depois sai, pô. Nós não podemos ficar hibernando em casa. Né? Eu fico me colocando no lugar das pessoas humildes. Se vocês toparem fazer uma matéria decente, eu vou com vocês a fim de semana, Ceilândia, Taguatinga, o pessoal mais aqui das satélites, para ver o que o pessoal está vivendo. Não é aqui. Você tem que ver aí fora. Fale com o chefe de vocês, se autorizar, a gente vai lá. Sem aquela de provocou aglomeramento, entrou em farmácia, sem ficar... Caiu a máscara, não sabe como é que usa a máscara. Tá, parar com essas babaquices e fazer a coisa séria. Porque chega... O aplauso é vitamina para ele, né? Ele vai ganhando, né? Mas ele não se dá bem com a máscara mesmo, hein? Que esse povo com fome vai vir às ruas. Cada um ponto percentual, eu não sei mais ou menos, cada um ponto percentual no número de desempregados no Brasil, aumenta outro ponto percentual o número de mortes, pô. O homem que está passando fome, ele perde a razão. Quando ele chega em casa e vê o filho chorando de fome, ele não pode fazer nada, que não tem como vender um churrasquinho de gato na praça, vender um biscoito Globo na praia. Ele se desespera, porra. Ele fica doido, briga em casa, briga com o vizinho. Tá? É uma pessoa que vai perdendo a razão. Vamos esperar chegar a esse ponto para reagir. O povo tem que voltar a trabalhar. Queremos trabalhar. E o cara... E quem não quiser trabalhar, que fique em casa, porra. Isso aí. Fica em casa. Agora apelou, hein? Ponto final. Agora, para ser politicamente correto, muita gente não fala nada. Ou fica adotando essas medidas de... Imagina na reunião ministerial, hein? É muito bom, chega em casa, ele tem danoninho, tem carne de primeira, tem tudo em casa, tem segurança, tá? Tem tudo em casa, então ele pode falar isso aí. E até alguns que adotavam isso, como o senhor Davi Wipe, mesmo com todos os cuidados, ele pegou o vírus. E ele, olha o caráter dele, não diz o que ele usou para se cuidar, para se curar. Esse é o caráter do cara que está do lado do Dória. Tá? Eu não vou falar isso, mas é o caráter dele. O cara que fez o juramento de salvar a vida dos outros, se nega a mostrar o que é que ele tomou para se curar, para não morrer. Já o outro do lado, o Dr. Calil, um homem honrado, falou que usou a cloroquina. E alguns querem botar na minha conta o número de mortes. Ah, porque não usou máscara, está responsável por mortes. O governo federal está fazendo mais do que eles pediram para a gente, mais. Tá? É dinheiro. Agora, na ponta da linha, está tendo coisa errada. Tem um estado antes aí que cancelaram 40 contratos para comprar material para tratar o Covid-19. É sinal que contrato mal feito, visando, no meu entender, roubar, com toda certeza. Mais uma coisa, pessoal? O meu advogado chama-se Dr. Levi, da AGU. O ministro vai decidir hoje, né? Lewandowski deve decidir já tarde, se dá liminar, né? Decide judicialmente se entrega ou não. Então já mandamos entregar para ele, desculpa aí. Já mandamos entregar para ele e ele decide o que fazer. Está na mão dele. Hã? Não. Olha só. Eu estou fazendo valer a lei. Eu e você, nós somos escravos da lei. E a lei diz que é intimidade. Isso aí você não precisa divulgar. Por isso que eu, desde o começo... desde o começo eu me neguei a mostrar. Agora alguns acham que eu estou mentindo.
Já adianto, caíram do cavalo. Como vão cair do cavalo sobre o vídeo? Inclusive aí eu tô apurando, aproveitar o momento, tô apurando. Globo, Folha, Estadão, Jornal do Comércio. Salário reduzido 25%, é isso mesmo? É isso mesmo? Tem. Repetir, Globo, Estadão, Folha e Jornal do Comércio. Redução 25% do salário. Tem colega de vocês, se for verdade, parece que vai ter dificuldade de pagar aluguel, pagar a escola pro filho. Está todo mundo pagando a conta alta dessa irresponsabilidade de se tratar uma coisa séria, que é o vírus que mata a gente. Vamos tratar com responsabilidade isso aí, sem matar empregos. Mais uma coisa? Você falou bacana, o Sérgio Moro foi prudente em confirmaria. Ele podia falar confirma, né? Isso aí. Confirmaria. Olha só. Tudo que trata do Sérgio, do inquérito, da minha parte, está liberado. Não tem sigilo de nada. Tá certo? Isso aí, presidente. O que acontece? Eu repito para vocês, da minha parte está liberado. Não quando trata de outros assuntos comerciais, relações internacionais, tá? Ou questões pessoais. É você numa discussão de pauta, quem já participou. Sai muita coisa ali, o cara tem ideia maluca ali muitas vezes. Não, isso aqui não vamos fazer não, aquela outra linha. Na reunião de ministros, sim. Agora uma adesão que eu tô... Não. Então o que acontece? Dessa parte está liberado. Sem problema nenhum, problema zero. Não, a Polícia Federal pode divulgar. Eu não falo Polícia Federal. Não existe a palavra Polícia Federal em todo o vídeo. Não existe a palavra Polícia Federal. Não existe as palavras Polícia Federal. Não existe a palavra Superintendência. Não existe isso. Não existe a palavra investigação sobre filho. Eu falo sobre segurança da minha família e meus amigos. Ou você acha que não há interesse em fazer uma maldade com o filho meu? Sim, tem nada a ver. Eu não falei o nome dele no vídeo. Não, mas não falei o nome dele no vídeo. Não existe a palavra Sérgio Moro. Eu cobrei a minha segurança pessoal no Rio de Janeiro. A PF não faz minha segurança pessoal. Quem faz é o GSI. Mas está na cara que quem trata de segurança? O ministro é o Heleno. O ministro é o Heleno. Falou, pessoal. Divulgar essa parte do vídeo antes? Não, eu não posso. Olha só, eu estou aguardando um pouco mais. Eu ia divulgar isso antes, lembra que eu falei para você divulgar antes? Mas quando o Moro falou da reunião, eu segurei. Deixei ele falar, pô. Ele está me acusando, porque se eu mostro agora, eu não ia falar nada. Como eu não vi entrevista do Moro, você não entrevistaram o Moro. Tem gente que participou, aquelas ilações de sempre, tá certo? Então, isso que foi falado, manchete hoje nos três jornais, Globo, Folha e Estadão, mesma manchete. Vão cair do cavalo, de novo. Não vou entrar em detalhe, tá? Quem entrar na minha segurança é ele. Pelo amor de Deus! Quem entrar na minha segurança é ele. Está bem claro, o vídeo está bem claro, a reunião está clara. Quanto dinheiro já foi liberado? Parem de ser hipócritas e mentirosos! Parem, vocês moram no Brasil, lutem com o presidente. Olha, esse vazamento, não está vendo vazamento, está tendo ilações. Dizendo que um dos nossos tem te batido, quem vai te bater sou eu! Mentiroso! Aqui vira Venezuela, vocês vão passar fome também! Canalhas! Nossa, agora empolgou, hein? Só isso. Não é verdade. Tá certo? Tanto é que o próprio Valeixo fala que o Valeixo diz que não houve interferência política em nada. Ou ele mesmo diz. O próprio Moro também é evasivo, não fala nada. E você pode ver, esse vídeo era para ser destruído como sempre eu faço. Pega as cenas que interessam e destrói.
Estava na iminência de destruir quando apareceu o depoimento do Moro. Eu falei, não vou destruir, porque se eu destruo, iam falar que está vendo, e eu não ia ficar martelando em cima de mim a vida toda, que eu teria interferido na PF numa reunião de ministros. Então, deixei o vídeo. E foi, os relatos verdadeiros, né? O vídeo passou na íntegra, toda a reunião de ministros, toda, sem exceção. Agora não fique pegando outros pontos para criar problema para o governo. Lá é reunião reservada entre nós. Como ontem, por exemplo, tratamos de dólar novamente. Se bem que eu decidi, não teremos mais reuniões de ministros. Eu vou ter uma vez por mês, uma reunião de ministros de manhã, bandeira nacional, um café e liberar. O resto, vou tratar individualmente com cada ministro, para evitar esse tipo de problema. Isso é novidade? Não, o Tachi não ia tratar... Pode ser, mas independente da reunião quinzenal, né, 2 semanas, tem a reunião diária. Todo dia eu recebo alguns ministros, todo dia. Uma reunião, não vai ser do Conselho, mas vai ser um café da manhã, de 8 às 9 da manhã, bandeira nacional, café às 9 horas, 9h30, o pessoal vai embora. Bater um papo, um olhar para a cara do outro, trocar uma ideia, tá ok? E individualmente tratar alguns assuntos ou outros, mas uma reunião mais de uma confraternização mensal de todos os ministros. De 1h30 no máximo. Eu sempre falei isso para todo mundo. Para todo mundo. Eu não preciso de blindagem. Eu não posso ser sacaneado. Esse é meu linguajar. Tá certo? O Rio de Janeiro é um estado fértil para a Polícia Federal trabalhar. Fértil. Lá a Polícia Federal pode botar todo efetivo lá que tem trabalho. E é talvez um dos estados mais complicados do Brasil seja o Rio de Janeiro. Eu vou conversar com, olha só, não é eu que estou pedindo nem mandando. Há quase um consenso junto à classe médica sobre esse assunto. Ok? A cloroquina. Eu até estava falando em vida, cara. Tá certo? É vida que tem em jogo. Tem muita gente que chega ao hospital, pelo que eu levantei, especial Norte e Nordeste, que não é oferecido a cloroquina para ele. É simplesmente deita, dá uma alimentação ali, o soro e espera ele se curar. Assim, para nós, mais jovens, o tratamento é esse. Nós não, né? Eu estou com 65. Tá? Mas se eu for acometido, eu tomo a cloroquina e ponto final, pô. Eu que decido a minha vida, pô. Você tem certeza que não vai faltar médico para receitar para mim a cloroquina. Olha o que acontece, não fala militares não, tá? Fala militares não. É o praça prestador do serviço militar inicial. Né? Mais ou menos 2%, 3% da garotada presta o serviço militar obrigatório. E são pessoas oriundas das classes mais humildes da população, são os mais pobres. Estão servindo o Exército no corrente ano, Marinha e Aeronáutica. E alguns se inscreveram. Como ano passado, filho de pobre, sem renda, não tinha renda nenhuma, acabaram recebendo. Agora, no nosso meio, quando acontece algo errado no nosso meio militar, o bicho pega. Estão sendo identificados, vão pagar, vão devolver o dinheiro e vão pegar uma punição disciplinar. Isso aí. Tá certo? Coisa que não acontece com frequência em outras áreas. Nosso meio, fez besteira, paga. Agora não, repito, são militares, mas são jovens que prestam serviço militar obrigatório. Tá ok? O Ramos se equivocou, mas como é reunião, tem um vídeo, não tem, entendeu? O Ramos, se ele falou isso, se equivocou, se ele falou isso. Eu, por mim, eu divulgo. Tá? Eu espero, eu não sei se eu posso conversar, porque eu faço parte do processo, eu não posso conversar com o Celso Mello, eu faço parte do processo. Mas eu vou levar, aproveitando a tua sugestão aí, ao AGU, o ministro Levi, que a gente pode divulgar essa parte. Se eu não me engano, o Celso Mello ontem, se eu não me engano, oficiou aí o advogado Moro, a AGU e a Justiça, exatamente para ver se a gente entra nessa linha para divulgar
mesmo com os palavrões, que eu falo sempre, tá? Não tem como, tá? Divulgar isso aí para vocês aí. Tá ok, pessoal? Obrigado. Bem, e acabou nesse momento o presidente Jair Bolsonaro de máscara, sai ali dos microfones posicionados todos os dias no Palácio da Alvorada com vários pontos relevantes nessa entrevista, né, Zé? Curso de máscara, né? Porque mexeu na máscara o tempo todo e em alguns momentos tirou a máscara para falar, né? Agora, olha, vamos comentar alguma coisa aqui. Eu sei que a programação atrasou, mas por um bom motivo e a nossa audiência no YouTube mostra isso, né, Thaís? O presidente... É que ele é tosco na maneira de falar, mas ele não deixa de ter razão em relação a atividades que pararam simplesmente e as pessoas não têm uma gordurinha para aguentar, e tem razão. Agora, a saúde é realmente mais importante. Ele, de novo, volta a falar da cloroquina. Eu vou dizer aqui o meu caso, né? Eu sofro de uma doença crônica, que é a DPLC, muitos anos de fumante, o enfisema pulmonar, o pulmão muito debilitado, mas tem o seguinte, se usar a cloroquina, o que acontece? Pode haver uma arritmia cardíaca que pode levar a uma síncope fulminante, a levar à morte. Então não é unanimidade a cloroquina no mundo, não é aqui. E o doutor Roberto Calil deixou isso claro, né? Quando ele saiu, ele não saiu com a bandeira da cloroquina. Também o doutor Raul Kutaiti, né? O doutor Davi Wip, eu acho que com toda razão, não quis dizer qual foi o tratamento dele, porque o tratamento de um pode não servir para outro. É esse o cuidado que se precisa ter. E o presidente, de novo, o doutor Jair, volta a recomendar a cloroquina. Agora, o que parece unânime no tratamento é o antibiótico, a azitromicina. Esse é invariavelmente receitado quando as pessoas dão entrada com problemas respiratórios. A azitromicina, esse é um remédio já provado. Ele não cura, mas ele ajuda a diminuir os efeitos nocivos de qualquer infecção. Olha, o presidente, quando ele coloca determinadas questões para debate, ele as coloca e imediatamente inviabiliza o debate. Porque quando ele volta ao assunto cloroquina, ele ignora, por exemplo, estudos internacionais. A gente falou de um deles, de uma universidade nos Estados Unidos e de outro numa universidade de Londres, dizendo que não há efeito comprovado na utilização da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Pelo contrário, há um risco, como o Zé Paulo lembrou, cardíaco para pacientes tratados com a hidroxicloroquina. Isso quer dizer que ninguém pode tomar? Não, mas isso quer dizer que este não é um remédio que sirva para todo mundo. Aliás, provavelmente serve para uma minoria de pessoas e deve ser administrado exclusivamente pelo médico. Quando o presidente diz, para minha mãe de 93 anos eu daria... Para minha mãe de 93 anos, eu daria arroz, se alguém dissesse que faz bem, não é? Água, folha de árvore, você dá qualquer negócio, não é? Porque assume um risco diante de uma situação grave de uma pessoa que tem 93 anos. Então você faz absolutamente de tudo, assume um risco ao lado do médico, que é quem avalia esse tipo de questão. Quais são os médicos? O presidente apresenta essas questões, mas não apresenta os médicos que estão ao lado dele. Não há médico sério no Brasil que defenda a utilização desse medicamento. Por isso que fica tudo muito na garganta. Aí fica essa história, não porque a esquerda, não porque o governador, aí vem alguém e grita, banana, bandido. Que debate é esse? Isso não é debate sério, isso é o presidente da República falando sobre um medicamento que tem consequência. Quem é que garante que o doutor Davi Wip não teve problema cardíaco, que parece um problema emocional também, carga de trabalho, mas quem é que garante que ele não teve, ele já era cardíaco e que a hidroxicloroquina não pode ter feito algum efeito, com o perdão da redundância aqui no tratamento dele e provocado alguma consequência cardíaca. Ninguém sabe exatamente, né? Então, ele inviabiliza o debate, né? Apresente os médicos, apresente os laudos, de repente a gente consegue encontrar uma saída, mas ele sugere que no Nordeste, e ele quer atacar os governadores do Nordeste, obviamente, vão lá e dão para o doente uma sopa e deixam o doente morrer enquanto as coisas estão acontecendo para desgastá-lo politicamente. O debate não pode ser nesse nível, ele é presidente da República, sabe, na grade, com aquele bando de inconsequente ali gritando. Aliás,
O dia que alguma empresa jornalística efetivamente proteger os seus repórteres do que está acontecendo ali, leva para a delegacia aquela senhora que gritou que vai bater um repórter. Dá um susto nela. Ela não vai bater em ninguém porque não tem coragem de bater. E só tem coragem naquele grupo de trogloditas que estão ali, né? O dia que pegar uma daquelas ali que faz uma ameaça e levar para a delegacia, aí eu ia usar uma expressão muito feia aqui, mas não vou usar, porque aí dá para trás, né? Aí não faz o que está ameaçando ali. Mas precisa também, a gente precisa ter um pouco mais de coragem e um pouco mais de amor próprio para fazer isso. O presidente fala em receber o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral que apresente as provas de fraude na eleição. É uma boa oportunidade agora, né? Ele disse que a eleição de 2018 foi fraudada. Tem uma daqui 5 meses para prefeito e vereador. Vai ser fraudada de novo ou não? É uma excelente oportunidade para ele apresentar tudo isso, né? Foi de novo muito deselegante com o doutor Davi Uip, né? Muito deselegante, quer dizer, se o doutor Davi Uip, do alto do moral que tem como infectologista, chega ao país e fala, me tratei com hidroxicloroquina, olha eu aqui de pé, imagine o que ia acontecer com ele, né? Todo mundo ia tomar hidroxicloroquina, talvez muita gente morresse, talvez muita gente não tivesse efeito nenhum, como ficou provado pelos estudos universitários feitos longe daqui, onde nem sabem quem é Jair Bolsonaro, e o doutor Davi Uip ia fazer o que com a carreira dele? Ia fazer o que com o currículo dele? E sobre redução de salário de jornalista, outra provocação barata que o presidente da República faz, é mais uma prova. É claro que tem empresa jornalística que pega mais no pé, outras pegam menos no pé, outras não pegam nada no pé, cada uma tem suas razões e vida que segue. Cada um sabe o que faz e o ouvinte, o telespectador, o internauta sabem a quem devem escolher. Agora só é a prova de que se isso aconteceu mesmo, essa redução salarial, e ele acha que por isso os jornalistas devem defender o que ele acha que deve ser defendido, que é a reabertura geral e restrita do comércio para tudo funcionar, só é uma prova de isenção de quem ele diz que é partidário. Olha, só mais uma coisa aí, Rafael. No dia seguinte que o Brasil registrou, e dados oficiais do Ministério da Saúde, 881 mortes nas últimas 24 horas pela Covid-19, o presidente da República não faz nenhuma menção a esse número. Nós estamos num patamar crescente, né, do número de mortes e do número de infecções. E faz entrevistas coletivas nesse estilo que a gente acompanhou ao vivo e tem acompanhado ao longo dos últimos dias e até das últimas horas, porque antigamente era só de manhã, agora tem sido de manhã, à tarde, no meio da tarde e no fim da tarde, né? Entrevistas totalmente desorganizadas, em que o presidente escolhe o que vai responder ou não, e com uma torcida organizada, que não é ambiente para os questionamentos que são feitos ao chefe da nação. Mas, de qualquer forma, no dia seguinte, o presidente não mencionar esse assunto e provocar, estimular ainda mais a reabertura irresponsável, sem regras. Claro que há um caminho intermediário, deve haver um caminho intermediário, mas o presidente não contribui para esse debate mais uma vez. É lastimável que nós tenhamos essa situação no país e a insensibilidade de lidar com a vida depois da divulgação de um balanço desse pelo próprio Ministério da Saúde. Foram muitos assuntos abordados na entrevista, não é? E ele falou também sobre o vídeo da reunião ministerial do dia 23, que foi assistido ontem por advogados dele, da AGU. 22. O que ele disse foi o seguinte, Zé, não falo de Polícia Federal no vídeo. Da minha parte, tá liberado, problema zero. Então, nesse aspecto aqui, o presidente foi muito claro e muito seguro ao dizer que não tem medo do que está sendo, do que será publicizado pelo vídeo se ele for divulgado, e disse mais uma vez, na expressão ali, vocês vão cair do cavalo. Então, temos aqui a palavra também do presidente a respeito dessa questão e o presidente bancando, trucando ali que não existe nada comprometedor a respeito das trocas na Polícia Federal nesse vídeo da reunião ministerial. A questão dele se opor ou não à divulgação do vídeo não é uma questão dele divulgar, né? Isso agora está na justiça e a decisão final não é dele, mas acho que é bom a gente destacar isso aqui também, essa linha de argumentação que está sendo usada pelo governo nesse momento, de dizer que não houve uma referência direta à Polícia Federal nessa reunião. E outra notícia importante é que ele não vai mais fazer reunião ministerial, vai conversar com os ministros individualmente. Então vai ter ministro aí que só vai ser atendido em 2050. Viu? Não vai mais haver aquele ambiente ali mais para que seja feito o registro depois de impropérios que possam ter sido ditos. Thaís, para finalizar aqui esse pequeno bloco, que começou às 8h30, eu para finalizar, ainda a respeito da cloroquina, é claro que todo medicamento
tem efeito colateral. Só que nós estamos tratando especificamente da cloroquina para tratar do coronavírus. É isso. E não há no mundo estudos que garantam a segurança desse medicamento. Pois mas em relação à cloroquina, me incomoda muito também ver alguém que não é da área médica, que não tem essa formação, quase que receitando um medicamento. O Trump fez isso, né? Muito delicado. Ao mesmo o Trump tempo... mandou beber detergente, né? Assim, pera um pouquinho. Quando um presidente da República aparece em uma transmissão nacional de rádio e televisão, no meio de uma carnificina como a que nós estamos assistindo aqui, de anteontem para ontem, foram 881 mortes, ou registros de mortes, né? As pessoas não morreram todas nas 24 horas. Mas o fato é que são 881 cadáveres contabilizados. Como a gente sempre faz aqui, ou como eu sempre faço aqui, para dar uma medida do que isso acontece, são 5 ou 6 aviões caídos no mesmo dia, né? Aí vem o presidente da República nessa circunstância, com a doença fora de controle no Brasil, e recomenda um remédio. Olha, o Daniel Batista, nosso chefe de redação, acabou de me mandar o estudo a que eu estava me referindo aqui. A gente falou dele no sábado, Zé Paulo. Um estudo feito em Nova York. Quer dizer, lá ninguém quer caçar o Jair Bolsonaro. Lá não tem governador do Nordeste, segundo ele sugere, né? Oferecendo sopa para quem está doente. Não tem nada dessas bobagens. Um estudo realizado por médicos de Nova York mostrou que a hidroxicloroquina pode não ser eficaz contra a Covid. São 25 hospitais na região metropolitana, 1.438 pacientes, e os pacientes receberam, num desses grupos, uma combinação de hidroxicloroquina e no outro grupo só a hidroxicloroquina. O terceiro só a azitromicina que você citou, Zé Paulo. E num outro, quarto grupo, nenhum dos medicamentos. Os grupos da pesquisa 1 e 2 que usaram a hidroxicloroquina tiveram uma taxa de mortalidade maior. Então, precisa ter responsabilidade. Olha, quisera Deus que a cloroquina fosse esse remédio. Seria a tal da bala de prata que a gente tanto espera. Recentemente, eu entrevistei no Canal Livre, nós entrevistamos um infectologista do Emílio Ribas, dizendo, infelizmente, não haverá bala de prata. A gente não vai achar um medicamento que já existe. Olha, descobrimos que a aspirina, descobrimos que o... Não vai ter, uma pena, mas não vai ter. Então, fica parecendo torcida contra, mas não é torcida contra, é simplesmente ter responsabilidade. O presidente não pode, de novo, voltar a essa história e sugerir um remédio que faz mal para as pessoas. Ele tem, se há essa informação, ele tem de citar o nome dos médicos. Quem são os médicos que estão ao lado dele? Quem é o médico que vai colocar o seu currículo, a sua carreira ao lado dessa história? Não tem. Nem o ministro Nelson Teich, que assumiu no meio desse furacão aqui, coitado, consegue botar, e tem coragem de botar, a carreira dele no meio dessa história. Ele é todo cauteloso. Você vê ali, ele vê, não, veja bem, quem sabe, vamos ver, espera mais um pouquinho. Ninguém vai colocar o seu pescoço nessa. E o presidente insiste nisso como se fosse uma questão de boa ou de má vontade, de querer deixar morrer para desgastá-lo politicamente. Ora, a discussão tem de ser mais adulta, né? E o presidente precisa estabelecer parâmetros mais adultos para essa discussão, mais maduros. Não dá para ver com essa história de Dória. É claro que o governador de São Paulo tem interesse político para 2022. Só uma criança não sabe disso. Agora, usar isso neste momento da discussão sobre cloroquina, aí inviabiliza debate. Esse é o problema. Eu acho que a única coisa que... Lá nos Estados Unidos, né, o presidente Trump também ralentou muito para tomar medidas. Hoje, o que aconteceu? Os Estados Unidos são o grande epicentro das Américas na disseminação do coronavírus. Veja o que aconteceu na primeira pesquisa que foi feita em relação à eleição americana. Está dando Joe Biden com 8 pontos na frente do presidente. Claro que ainda faltam alguns meses, a eleição é dia 3 de novembro, mas já é um significativo indício de que o presidente Trump não está com essa bola toda perante a população americana. Ainda sobre a cloroquina, só queria colocar um outro depoimento que nós já tivemos aqui na Rádio Bandeirantes, assim, e reiterando que eu acho que não cabe a uma pessoa que não é da área médica receitar remédio e ponto, e aí não há negociação.
mas nas entrevistas que nós fizemos aqui mais de uma vez com representantes do convênio Prevent Senior, que trata basicamente de pessoas de terceira idade, nos foi relatado o sucesso da aplicação da cloroquina quando ela é indicada no começo e, claro, com orientação médica e fazendo com que todos esses fatores de risco, que o Zé Paulo muito bem coloca, sejam excetuados. Então, cardíacos, pessoas que podem ter complicações, não recebem esse tipo de tratamento. Como também é uma empresa que atende muita gente, me dou, pelo menos aqui, o direito na dúvida de que haja a possibilidade de que, em alguns casos, isso possa vir a ajudar. Mas não acho que essa indicação generalizada caiba a alguém que... Nenhum tipo de remédio pode ser indicado generalizadamente. E outra, né, muito Thaís? menos por alguém que não é da área médica, né, Rafael? O mundo espera essa resposta. Se alguém lá na Suécia, em Gana, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, obtém a informação de que há um hospital no Brasil que descobriu um caminho, esse caminho teria sido imediatamente invadido e percorrido por cientistas do mundo todo, né? Por enquanto não foi, não é? Por enquanto não foi. Então o que a gente teria de fazer aqui, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, é o seguinte: temos um sinal ali no hospital da Prevent Senior. Então vamos percorrer essa estrada, vamos desbravar essa estrada, porque pode ser que a gente encontre um caminho ali. Talvez não seja a cura, talvez não seja o tratamento definitivo para todo mundo, mas se a gente salvar uma parcela da população com esse caminho descoberto aqui nesse hospital em São Paulo, um golaço. E esse caminho não foi aprofundado, né? Agora, não foi aprofundado por quê? E pelo mundo todo. De novo, a gente não pode usar as nossas disputas políticas internas aqui, como quer fazer o presidente, para justificar o não percorrimento dessa estrada, né? Por que o mundo não percorreu essa estrada? Aí me parece ser um argumento impossível de ser respondido, né? Por que o Boris Johnson não pediu? Por que o Xi Jinping não pediu? Por que o primeiro-ministro da Itália? Por que a Angela Merkel não pediram, né? Talvez porque não seja esse o caminho, né? E é uma pena que não seja, mas talvez porque não seja. E ficar batendo a cabeça nele só vai nos fazer perder energia. E bater a cabeça com esse argumento, então, de que só querem oferecer sopa, de que não querem abrir a economia para ganhar a eleição em 2022, aí nós não vamos a lugar nenhum mesmo, né?